Então, amigos, vamos retornar ao Farol da Certeza. Esse livro que eu estou tratando aqui, esse é o 57º vídeo sobre esse assunto. Nós estamos tratando sobre o quinto ponto. O quinto ponto diz respeito a qual dos giros da roda do Dharma se refere aos ensinamentos definitivos, se é o segundo ou se é o terceiro. Isso é uma discussão que já existia lá no Tibete. Você pode seguir tentando assistir por aqui mesmo e depois retoma esses vídeos se é um assunto que te interessa, né? Então, você já entrou aí, fica aí. Nós vamos falar um pouco daquela expressão do Sutra do Coração, né, que diz: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. E era isso aí. Quem gostaria de estar recebendo os cartões, né, eu imprimo alguns cartões, esse aqui é um exemplo deles, né, é só me mandar o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui, e se quiser fazer uma contribuição em qualquer valor, esse mesmo e-mail é uma chave Pix, né, dá para fazer essa contribuição, tem outros meios lá pelo site. Para ajudar o canal também vocês podem fazer compras pela Amazon.com com esse link aqui, né, e eu recebo uma comissão de mais ou menos 10% sobre cada venda. E quem tiver interessado em pedir, ainda tem alguns do pôster do Buda Shakyamuni. Ele é um tamanho um pouco maior. E daí, ao contrário dos cartões, a contribuição não é espontânea. Tem que ter um valor maiorzinho assim para cobrir os custos de envio que são um pouco maiores, né? Então, eu agradeço muito todo mundo que tem contribuído. E eu peço desculpas para o meu jeito incerto de lançar esses vídeos, né? Tive várias, nem tem mais o que desculpa que dá, né? Mas enfim, não estava sendo possível, como vocês viram, produzir os vídeos. Eu tenho escrito bastante, né? Então retomei um pouco essa disciplina de escrever todos os dias e eu não consegui grana suficiente para fazer os retiros, o retiro de um mês que eu ia fazer agora em janeiro, né? Então eu vou fazer mais ou menos um pouco mais de prática em casa, né? Eu até tirei umas férias de prática, tava fazendo uma prática curtinha, assim, o essencial cada dia agora nos últimos. Porque eu passei, né, esses últimos 6 meses acumulando mantra para poder fazer esse retiro, e daí por dois problemas principais, né? Faltou alguém para cuidar dos gatos, o que também custa dinheiro se a gente vai chamar uma cat sitter por um mês, né? E não é muito bom para eles se é só alguns momentos por dia, ou se é um dia sim, dia não, por 28 dias, uma coisa assim. Então, enfim, por esse motivo e por, né, faltar essa grana para eu estar em dívidas, né, faltar essa grana para poder fazer o retiro, daí eu vou ficar em casa e talvez eu produza mais um pouco. Não prometo nada, né? Quando eu prometo, daí vira uma obrigação. Eu tenho alguns assuntos que eu ainda estou devendo para vocês. Por exemplo, né, o vídeo, vou lembrar agora, as pessoas aqui já vão começar a me cobrar. O vídeo sobre os 3 filmes que distorcem, falam bobagem sobre o Dharma, né? Um deles eu até tô meio arrependido de colocar nessa lista, porque não é tão ruim assim, né? Mas de repente, né, é melhor falar de 3 do que falar de 2, né? Eu vou falar. E também sobre peregrinação. Eu ainda, né, bom, não consegui fazer essa acumulação de grana para fazer essa peregrinação, né? Mas então talvez não para 2023, talvez para 2024 seja possível, né? Então vamos entrar no tópico, né? Começa esses numerozinhos para quem não tá sabendo, porque nos últimos 2 vídeos do Farol da Certeza, os últimos 2 vídeos do canal, inclusive, né? Eu tratei do texto, desse quinto ponto do, do texto, mas eu não entrei no texto em si. Então, quando eu estou no texto em si, eu uso esses numerozinhos que fazem parte da análise estrutural. Eu acho que eles vêm da análise estrutural que está nessa tradução, né, que eu uso, que é a tradução do Petit para o inglês, né? Esse livro não tem traduzido para o português. Então, o Petit ele fez esse trabalho de traduzir o Farol da Certeza e o comentário do Trochu Jandor, e tem esse jeito de organizar, né, a discussão, que é em itens e subitens e que vai longe, né? Então, agora, por exemplo, nós vamos estar no capítulo 5, né? 5, 2, 2, 1, 2, 2. Esse é o verso que nós estamos entrando, né? Então, contextualizando rapidamente, aqui o quinto capítulo é sobre essa diferença entre essa disputa antiga, pelo menos
5 séculos, 4 séculos, né, dentro do budismo tibetano, sobre se os ensinamentos definitivos estão mais presentes no segundo giro ou se eles estão mais presentes no terceiro giro, né, da roda do Dharma. O segundo e o terceiro giro são formas de organizar os ensinamentos do Buda, mas os expoentes principais que ensinaram a partir do segundo giro e a partir do terceiro giro é no segundo giro Arya Nagarjuna. Arya Nagarjuna, né, reconhecido por todas as tradições tibetanas, e no terceiro giro, Arya Asanga, né, que revelou os ensinamentos de Maitreya, através de experiências visionárias que ele teve, e também todos os tibetanos apoiam. Né? Então a discussão aqui se refere a se quando a gente está focando mais no segundo giro ou no terceiro giro, qual dos dois teria um enfoque que tem essa coisa dessa divisão entre definitivo e expediente, ou definitivo e relativo. Então, claro, a visão aqui do Mipa Rinpoche é que existem ensinamentos definitivos tanto no segundo quanto no terceiro giro, e que, claro, obviamente, tradicionalmente no budismo tibetano, no budismo indiano também, o terceiro giro, porque vem um número maior, ele contém os ensinamentos definitivos de fato. Depois teve uma disputa com relação a isso. Veio um pessoal que começou a dizer, não, a gente acha que no segundo giro é que determina o que é e o que não é, né? Os dois giros, eles têm a estrutura do coração, eles têm essa coisa do forma é vazio, vazio é forma mais do que vazio. É que é uma coisa que nós vamos falar agora, vamos entrar nessa questão aí da aparência, né, forma. Então até, já devo ter falado isso em outros vídeos, mas o uso da palavra forma nesse contexto aqui, por nós estarmos tratando de um texto ligado ao Vajrayana, ligado a deidades, visualização de deidades, normalmente começa a se usar um pouco mais o termo aparência. Né? Aparência é sinônimo de fenômeno. Então, forma também é um problema, a definição de forma, porque ela, ao longo da história da filosofia ocidental, ela não é um termo definido completamente. Né? Então, dependendo com quem você está conversando, forma é definido de uma determinada forma. E daí, no budismo, a gente começa a entender essa palavra forma aí, entre um dos 5 skandhas, né? Esses versos do Prajnaparamita, eles se referem aos 5 skandhas. Então, dá de exemplo o primeiro, né? Forma. Forma é vazio, vazio é forma. Então, a gente vai falar aqui, aparência é vazio, vazio é aparência. A gente vai usar a palavra aparência para falar de forma, né? Então, tem os outros 4 skandhas que também se dizem respeito a essa rotina de computador que vai trocando, né, o termo, vai fazendo de novo, assim, né? Sensação é vazio, vazio é sensação. Sensação nada mais é do que vazio, vazio, sensação é um outro dos skandhas, né? Agregados, skandhas são agregados. O ensinamento do Buda que está presente em todas as formas de budismo. E daí o Sutra do Coração, que não está presente em todas as formas do budismo, ele tem essa afirmação do Buda sobre a gente não poder ver uma vacuidade se a gente não tiver uma aparência, a gente não poder ver uma aparência. Quando a gente fala aparência ou fenômeno, talvez não quando a gente fala forma, mas quando a gente fala aparência é porque tem vacuidade ali, né? Porque se a gente está dizendo que aquilo é uma aparência, é porque tem uma outra verdade por trás daquilo. Qual é a outra verdade por trás daquilo? A verdade é que ela é vazia, né? Então, no Lankavatara Sutra, o Buda chega a dizer, então, as coisas não são o que parecem, mas elas também não são qualquer outra coisa. Então, os colegas lá da filosofia ficavam chateados com isso, porque não fecha muito numa lógica, assim, né? Então, o que as coisas são? Estão dizendo que as coisas não são coisa alguma, né? Que elas são vacuidade. Mas elas são aparências, tudo que elas são é aparência. Quando a gente fala fenômeno, aparência, normalmente parece que está dizendo assim, no fundo elas enganam, né, e tal, etc. E aí nós vamos ver o que elas realmente são. E daí o que elas realmente são no budismo é vazias, ou seja, elas não têm nada além de aparência. Agora, quando você está dizendo vazio e daí você diz, não tem aparência, aí você está caindo num extremo também, né? Porque o vazio, não há como ver, o vazio precisa ser com relação a alguma coisa, né? Então alguma coisa seria a aparência. Enfim, vamos entrar no verso. Ainda assim, né, o verso 5.2.2.1.2.2, ainda assim, para iniciantes, eles surgem como a negação e seu objeto. Quem surge? Aparência e vacuidade. Surgem como a negação, né, a vacuidade, e seu objeto, o negando, né, o objeto da negação, o que está sendo negado, que é a aparência. Então, quando surge dessa forma, né, quando se pensa assim, não dá para ver como uma coisa só. Então aqui ele está fazendo uma crítica à interpretação normal que se tem do ensinamento definitivo do segundo giro, que
traria esse tipo de parcialidade. Então, a gente está querendo dizer assim, no oponente, quando ele diz que é preciso entender a negação da aparência, assim por diante, isso daí, entender o que é o objeto da negação, né? O negandum. Isso é o reconhecimento da vacuidade. Aqui a gente está dizendo, enquanto a gente está trabalhando isso daí em termos de lógica, em termos de objeto e negando, a gente não está fazendo a coalescência e ver que o negandum e o objeto da negação, eles são a mesma coisa, um não existe sem o outro, né? Quando a natureza da vacuidade surge como aparência, aí é que surge a confiança, porque a confiança é essa certeza, né, que a gente vai ver aqui. Assim, tudo é primordialmente vazio. Primordialmente vazio é uma expressão bem própria da tradição Nyingma, né? Então, mas, claro, todas as tradições do Mahayana não causal, que a gente vai falar o Vajrayana, assim, a gente tem que entender, de certa forma, claro, óbvio, né, as coisas não são vazias porque você fez elas vazias ou você entendeu que elas são vazias, elas já eram vazias antes de você entender, elas já são vazias independentemente da gente ter ignorância ou ter sabedoria, né? Se a gente é um Buda, se é um ser senciente, as coisas são vazias do mesmo jeito, né? Não fica vazia porque você se tornou um Buda, né? Então elas são primordialmente vazias, elas são vazias mesmo antes de você ter você tem essa certeza sobre vacuidade, não por causa do entendimento do negando, não sei o quê, mas pelo entendimento disso, pelo entendimento de que a vacuidade, ela existe independentemente do seu entendimento, né? E todas as aparências são primordialmente vazias. Tudo é primordialmente vazio e tudo que existe, tudo que aparece é primordialmente vazio e todas as aparências são primordialmente vazias. Embora vazias, elas são aparências. Então não tem como falar em vacuidade, né? Então, já é um tema recorrente aqui no canal, porque é um erro comum na cultura, né? Usar essa palavra nada, usar essa palavra vazio, assim, como um sentido pessimista, etc., deprimente ou nihilista, que nega as coisas, né? Então a gente está dizendo assim, para ter vacuidade, tem que ter o surgimento. O surgimento, o que é o surgimento? O surgimento é o que mostra a vacuidade. Então não tem nenhuma vacuidade fora das aparências, né? Tá lá no Sutra do Coração. Não tem forma sem vacuidade. Não tem vacuidade sem forma, né? Forma e aparência aqui a gente está usando como sinônimo. A gente está usando a aparência um pouco mais por esse sabor, talvez por uma questão do tradutor, mas também parece que a aparência tem liga um pouco mais com essa coisa que fala a forma da deidade, né? A aparência da deidade. Bom, daria para usar as duas coisas, mas enfim. Embora vazias, elas são aparências. Embora aparentes, são reconhecidas como vazias. Esse é o nascimento da certeza. 5.2.2.1.3, essa é a raiz dos caminhos profundos do Sutra, do Tantra e das instruções diretas. Ou seja, né, do Mahayana, do Vajrayana e dos ensinamentos essenciais do Vajrayana, que são essas instruções piedosas ou instruções diretas, que estão presentes no Mahamudra, nas tradições Sarma, e no Dzogchen, na tradição Nyingma, né? Então, principalmente nessas categorias de ensinamentos que a gente vai ver esses ensinamentos sussurrados, né, do professor para o aluno, e que são as instruções diretas. Também se usa a expressão, né, instruções sussurradas. Daí depois a gente tem os tantras, que são compilações mais extensas desses ensinamentos. O superior aqui é a instrução direta do seu professor no pé do seu ouvido, né? Depois, quando a pessoa precisa elaborar, aí ela vai para o tantra. Mas é uma instrução ainda indireta, né? Depois ela vai para o sutra, que é a instrução mais, que é a instrução que não é esotérica, né? A instrução que é pública, assim. Esse é o sentido de cortar os enganos pelo estudo e pela reflexão. O sentido é esse, ou seja, forma é vazio, vazio é forma. Esse é o sentido que perpassa, o sentido que está presente em todos os níveis de ensinamentos, né? Essa é a visão inequívoca e autêntica. Então, aqui pode parecer muito óbvio e simples, mas ele tá lá no início, ele lembra do negandum, né? E da negação. Então, o objeto da negação e a negação. Essa preocupação do nosso oponente aí, desse pessoal que refutou a ideia de que o terceiro giro era o ensinamento definitivo, a visão do nosso oponente, ela não parece óbvia, assim, parece que não tem uma grande diferença, porque ele está dizendo, quando você fala o objeto da negação e a negação, você faz uma separação sutil entre aparência e vazio. E lá no Sutra do Coração, o Buda está sempre repetindo, está todo mundo sempre tentando lembrar que não tem uma separação entre, né, a aparência e a vacuidade, que é uma separação que pode surgir quando a pessoa, obviamente surge quando a pessoa transforma uma coisa num objeto e num objeto da negação, né? A negação em um objeto da negação. Transforma a coisa
né? Nós estávamos discutindo nos dois últimos vídeos, transforma a coisa num produto um pouco mais ligado à intelectualidade, um pouco menos ligado à prática, né? 5.2.2.2.1.1 com o reconhecimento desse ponto crucial, ponto de união de aparência e vacuidade, progressivamente mais profundo, de forma progressivamente mais profunda, a fixação às características das aparências da realidade enganosa gradualmente serão abandonadas. Porque sim, né, não basta a pessoa reconhecer a vacuidade, entender a vacuidade, praticar e ver as coisas como vazias. Ela precisa remover os hábitos, e daí se fala nisso na remoção do reconhecimento de características das coisas. Porque ela, quando ela vê a vacuidade, é que ela vai começar a prática para remover a fixação a características dos fenômenos e assim por diante. Nesse momento a gente tem todo esse tipo de ideia a respeito dos fenômenos, porque a gente não vê eles como vazios. Quando a gente vê eles como vazios, aí não é imediato que a gente vai ver todas as características deles já liberadas, né? A gente vai evitar a fixação, não vai ter mais apego, já não vai ter mais nada. Não, a gente vai começar a trabalhar os hábitos para mudar os hábitos da nossa mente com relação às emoções perturbadoras e no fim do rabinho da ignorância lá, essa questão, né, quando a gente está falando dos booms, já é sexto, sétimo e oitavo boom quando a gente está falando em remover o apego, a fixação às características, né? Então, normalmente a gente está removendo apego e aversão e tal de coisas muito mais grosseiras, emoções muito mais óbvias e grosseiras, e daí quando a gente chega lá na ignorância, lá na delusão, lá no engano sutil, a gente reconhece a vacuidade e vai trabalhar os hábitos que produzem fixação a características, né? E é assim porque tem essa progressão, né? Porque pode-se falar de apego a características ou fixação às características de forma cada vez mais profunda, você remove esses apegos, é que surgem, né, os níveis de Tantra. Então, tem várias classes de Tantra, e daí a gente pode falar em termos assim de no que eles são superiores e inferiores com relação um ao outro, e aqui a gente vai argumentar que o Tantra superior, não dual e assim por diante, é porque ele elimina mais efetivamente ou mais profundamente essas características, enquanto que os Tantras mais duais, os Tantras de categoria inferior, que demora mais tempo a pessoa praticando, eles dizem respeito a. Eles têm menos poder de trabalhar com essa liberação da fixação das características, né? 5.2.2.2.1.2.1.1 O pensamento mágico intelectual e a visão da certeza que encontra confiança na aparência da deidade nos fenômenos animados e inanimados não podem ser a mesma coisa. Então, o que a gente está chamando de pensamento mágico? A gente está chamando de pensamento mágico essa ideia assim de que porque você entendeu alguma coisa da vacuidade, reconheceu o objeto de negação da vacuidade, você resolveu as suas aflições mentais imediatamente, ou você resolveu a questão de fixação às características e assim por diante. Então você vai começar o processo. Isso é um passo do estabelecimento da visão. Não é por decreto que você vai se iluminar depois que você entendeu uma coisa. Caiu uma ficha não produz nada, né? Então aqui o que a gente está dizendo assim, não basta a pessoa chegar lá e decretar, as coisas são primordialmente vazias, né? A pessoa precisa atingir esse entendimento com base no reconhecimento. Aqui a gente está falando de Vajrayana, do Tantra, está falando no reconhecimento da deidade, que é essa vacuidade primordial nas aparências, né? Então, o que é a deidade? A deidade, ela é o reconhecimento da vacuidade nas aparências, tanto animadas, né, as pessoas, os seres, quanto inanimadas, o mundo, o continente, as coisas que existem. Quando a gente reconhece tudo isso como vazio e reduz essas características a não haver fixação a características, é aí que surge essa noção de pureza, visão pura, e que vai produzir a percepção da deidade. Então, quando a gente está treinando na percepção da deidade, a gente conversamente está treinando em reconhecimento dessa vacuidade primordial e está treinando na união da vacuidade com a aparência. A gente não vê, agora eu entendi a vacuidade da aparência, agora eu estou fixado na aparência, como se fossem duas coisas diferentes. Não, você vê a aparência, quando você vê a coisa, você vê a vacuidade. Quando você vê a vacuidade, você vê a aparência, né? Então, essa é a base da prática de deidade, né? Então, esse é o ponto que ele está levando aqui, né? Como ele navega assim lá dentro da discussão intelectual sobre vacuidade, e como isso vai ser usado pelo Vajrayana. Por quê? Por que ele faz isso? Porque os nossos oponentes aqui, lá 400 anos atrás,
eles também são praticantes do Tantra, eles também fazem prática de deidade, eles também têm que ter esse entendimento, né? Então, quando eles estão dizendo que resolver essa questão da vacuidade é reconhecer o objeto da negação, isso é um argumento que o Mipan está fazendo aqui, reconhecer o objeto da negação é evitar um tanto ver aparência e vacuidade como a mesma coisa. É transformar a vacuidade numa coisa separada, né? Em algum sentido, né? É óbvio que eles não são tontos de negar o que está no centro do coração. Eles não vão dizer que estão... O que a gente está dizendo aqui é mais sutil. A gente está dizendo assim, quando você vai por esse lado aí, você está produzindo algum obstáculo para aquele entendimento que está presente lá no centro do coração. É mais ou menos esse o argumento, né? Não é um argumento assim direto, eles não sabem o que é a união de vacuidade com... Claro que eles falam nisso, né? Mas quando eles recaem nessa... Toda a história da Madhyamaka é isso, né? Não é, você não está falando algo que explicitamente você confessa que você está errado no que você está falando. É porque você está falando de um certo jeito com relação a alguma coisa, você cai numa consequência que se a gente mostrar para você que o que você está falando aqui vai levar a, B, C e D, aí você vai estar falando algo que está em desacordo com o ensinamento do Buda. Então você não pode estar falando desse jeito. Então, basicamente, e não é nem isso que está se dizendo aqui. Como foi dito nos últimos 2 vídeos, né, não tem essa atitude de má vontade com eles, como pode ser que tenha uma atitude de má vontade. Historicamente houve uma atitude de má vontade deles para com todos os outros, né? Mas aqui não tem essa. Aqui a gente está dizendo, não, em certo nível lá, se a pessoa está produzindo um Tantra bem dual, e se a pessoa está produzindo um entendimento intelectual, se a pessoa está num passo que ela precisa. Nós vamos falar no capítulo subsequente, né? Se a pessoa está precisando de um entendimento de vacuidade dogmático, svatantrika, daí a gente expõe a vacuidade de forma dogmática. Mas isso aqui tende ao dogmatismo. E não à consequência, né? Não apresentar consequências. 2 formas de Madhyamaka, que são o tema do próximo capítulo, não vamos entrar nisso agora ainda. Então ele dá um exemplo sobre que seria isso também, essa coisa de diferença entre o pensamento mágico e a sabedoria do budista, né, da união de vacuidade com aparência. Então a diferença entre forçar a tanga ou fazer a coisa por decreto e, por outro lado, não, sim, desenvolver visão pura, sim, desenvolver a visão da vacuidade primordial. Então, 5.2.2.1.2.1.2, a determinação de que os fenômenos são desprovidos de realidade, ou seja, que eles são vazios, né? Pelo raciocínio Madhyamaka, é parte da visão, é uma visão, né? Então a pessoa reconhece a vacuidade, isso sim é uma visão, isso sim é uma coisa fundamental que vai produzir o caminho budista, ok? Mas quando um Brahmane, então tá, o nosso oponente hindu lá na época do Buda, assim, né, ele vai fazer uma reza, fazer um mantra para curar um doente, né? Quando um Brahmane recita um mantra para uma pessoa doente, ele imagina assim que a pessoa não tem a doença. Então ele recita assim meio como o segredo, né? Pelo menos essa é a crítica que eles estão fazendo aqui, uma crítica tradicional no budismo, né? Desculpa, não pega bem hoje em dia falar, a outra tradição lá tá rezando, eles estão rezando de um jeito inferior ao nosso e tal, né? Mas o texto budista tá cheio disso, né? Então eles estão rezando, assim, forçando como um pensamento mágico, pensando assim, essa pessoa... Claro que é um mantra lá do hindu, né? Mas ele tá pensando assim, quando ele reza, essa pessoa, a doença dessa pessoa não vai existir, não vai existir, não vai existir, não vai existir. Então ele está, né, forçando a vacuidade da doença, assim, vamos dizer assim, a não existência real da doença. Então, isso não é vacuidade, né? Essa não existência da doença não é a vacuidade. A vacuidade é o entendimento de que a aparência em si, ela não tem uma realidade, né? Então, quando se fala muito em si de mundano e tal. Então, quando uma pessoa cura a doença, não necessariamente a pessoa tem sabedoria, né? Então, o que a gente não tá falando? Talvez a pessoa nem consiga curar a doença nesse caso, nesse exemplo aqui, né? Mas digamos que ela desenvolveu algum poder lá, e daí quando ela reza, assim, ela consegue curar o doente, né? Mas ela não tá fazendo isso dentro da visão, de entendimento da realidade, ela não tá recitando um mantra dentro da questão de liberação, né? Então, por isso que não é uma prática budista. Por isso que é uma prática que pode ter um benefício temporário, produzir alguma coisa. Ou pode ser também uma loucura, né? Pensamento mágico, quando a gente usa esse wishful thinking, pensamento mágico, isso também é uma doença psiquiátrica, né? Não é isso que se encoraja no budismo, ter esse pensamento...
Da onde que vem a confiança? A confiança não vem do que você forçou, assim, vai ser assim como eu quero. A pessoa pensou forte, né? Que nem lá no. Então, e também lá, quando o nosso oponente está falando assim, porque daí eu obtive o objeto da vacuidade, agora eu entendi que a vacuidade, é agora que a coisa vai andar. Aí o nosso ponto de vista é assim, não, mas a coisa já era vazia antes de tu entender. Entendeu? Essa confiança de que a coisa, independente de tu entender ou não entender, a coisa já é vazia por si, isso é que é a visão, isso é que é o estabelecimento da visão. Não é meramente produzir, da confiança, né, na visão e assim por diante. Não é meramente produzir um entendimento intelectual. Importante produzir, ninguém está negando a importância de produzir um entendimento intelectual, mas não é só isso. Então, eu acho que esse é o exemplo, né? O exemplo é qual é a diferença entre forçar, né, uma aparência ser bonita, assim. Então, quando fala nas deidades budistas, a gente às vezes parece que eu estou fazendo um teatro, parece que eu estou fingindo alguma coisa. Se a pessoa tem um entendimento da união entre vacuidade e aparência, então ela não está forçando nada, porque como ela entende que as coisas são vazias, ela começa a conceber a ideia de que as características dessa coisa, elas não são fixas, e elas não são, no momento elas são objetos da nossa fixação, mas elas não precisam ser. E daí elas podem ser essa liberdade, essas qualidades da natureza de Buda, e assim por diante. É isso que é o projeto, é o processo que se faz, a transformação que se faz na prática do Vajrayana, né? Não é a partir assim de um forçar a pensar que as coisas são boas, que as coisas vão ficar boas, né? Começa lá no reconhecimento de que a vacuidade, ela está presente independentemente da nossa reconhecimento ou não dela, né? Então esse é o gatilho que vai produzir essa certeza, né? Então vamos ver se eu consigo seguir nesse assunto, vamos terminar esse 5º capítulo, né? Eu já estou um pouco cansado de falar do 2º e do 3º giro. Eu tive estudando nesse tempo aí, porque é um assunto que eu acho difícil. Eu já ouço falar disso há muitos anos, desde que eu comecei no Dharma, que eu não entendo por que tem essa discussão. E daí agora, né, lendo esse livro e buscando outras coisas, eu começo a entender por que surgiu essa discussão. E porque o Mipan está tratando disso aqui nesse texto dele, que está lidando com esses oponentes antigos aí de todo mundo, né? É um entendimento peculiar que surgiu em algumas tradições em algum momento lá no século XV, XIV, né? Então, independentemente disso tudo, eu agradeço a quem continua, né, assistindo o canal. Tem muito vídeo aí para assistir, né? O pessoal às vezes muitas vezes as pessoas pedem para eu produzir conteúdo que eu já produzi, né? Então a minha função às vezes é procurar e mandar o link para a pessoa para ver o que. Então eu recomendo, e tem mais de 400 vídeos para vocês assistirem, se vocês quiserem, se vocês se interessarem pelo meu jeito de explicar em particular, que é entender o Dharma junto, né? Então eu não sou professor, não sou especialista, né? A gente está procurando entender, fazendo a aspiração de que brote o interesse com relação a esse assunto, né? Coisa que não se vê, não é. Eu tenho que me gabar um pouco aqui, não é comum. Eu não vejo em nenhum outro canal budista eles tratando esse tipo de minúcia dos ensinamentos, né? Mas enfim, muita gente acha complicado porque tem também uma tendência das pessoas produzirem conteúdo sempre para iniciante, né? Uma hora a gente tem que começar a produzir conteúdo independente de ter iniciante ou não, né? Por isso que eu digo, já vai assistindo, né? Não tem, os professores na filosofia diziam, não tem águas rasas na filosofia, já cai lá e se afoga nesse negócio. Eles não falavam isso, né? Mas filosofia é brabo. Então, mas é um pouco isso mesmo. Eu tenho essa atitude, né? Eu não sou uma pessoa muito gradual. Talvez fosse melhor que eu fosse, né? Mas eu sempre fui assim, sempre fui de pegar os assuntos, me interessar por coisa complicada. Então, se você tem essa interdependência aí comigo, fica aí, fica junto, e uma hora a gente se encontra na prática. Quando eu conseguir me livrar dos meus perrengues, a gente se encontra na prática. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante pra mim.
clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjote Om Sochi Diamante Penedira Sawa Conchatuzi Zetai Bai Médio no Tutu Piamania Jogi Sasundado Tenjote Time Kwene Pema Sambal Sasura Gente no Pai Gardiwan Shujuku tu Peku Kose Destintes em Dashinju Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundu Tileta tu Tenjote Pemejasun Pemerisu Je Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Soji no Nibe Melunde do Jote Penenjoane Chimpotem Paiuri Nebadan de Basipetiam Bundan Conseja Sentenjote Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado eu Wajin Boja Bartia com seu tutor da Poça Sol Depson Chinji Lapto Soshi não se mueve de chuva dançam balão de do Partingelo uma rumba zaguru pema cede rum que loja som de lote aliança som de papel do Jushu Sung não guarda miral do Sungele show